Olá, colegas gestores, técnicos das secretarias de saúde, das procuradorias jurídicas e demais colaboradores envolvidos no tratamento das demandas judiciais na área da saúde. Meu nome é Ronaldo, eu sou farmacêutico, especialista em gestão da assistência farmacêutica e direito sanitário e membro do GT Bipartite de Judicialização do COSEMES e Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Esse tutorial, ele complementa o webinar que foi transmitido no dia 15 do 12, com o tema Estratégias para o Enfrentamento da Judicialização, em que nós fizemos a apresentação de uma ferramenta para registro e controle das demandas judiciais na área da saúde. É uma ferramenta baseada em uma planilha de Excel, uma ferramenta simples, mas que pode contribuir muito com o controle e organização das demandas nos municípios. Então, temos municípios que já trabalham com softwares informatizados e outros que, infelizmente, não têm esse controle ainda. Então, essa ferramenta, esta planilha, ela vem para preencher essa lacuna de organização para que seja possível visualizar a demanda judicial desde o momento do seu recebimento na Procuradoria Jurídica ou Secretaria de Saúde até o atendimento do paciente, deixando as informações organizadas e de fácil acesso para o gestor e para qualquer outra pessoa que precise. Com essas informações estruturadas, é muito mais fácil, será possível atuar mais assertivamente em relação ao enfrentamento da judicialização dos municípios, que é um problema que aflige a todos. Então, esse tutorial ele será bem rápido, eu vou compartilhar a minha tela com a planilha e vou passando tela a tela, célula por célula, falando um pouquinho sobre o preenchimento dela, tá? Espero que com essa ferramenta o COSEMES consiga contribuir com os municípios nesse assunto. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá, tela compartilhada. Vamos subir um pouquinho aqui o vídeo. Certo. Bom, pessoal, então, esta é a planilha. Para quem assistiu o webinar, a gente já falou um pouquinho dela, passou um pouquinho, e agora eu vou retomar, tá? Ela é uma planilha baseada em eixos, tá? E ela está dividida até para facilitar a impressão, que é o primeiro formato que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então, se a gente for imprimir essa planilha, tá? Ela está dividida aqui em dados pessoais e de identificação, dados do processo, que ocupam mais páginas, tá? 3 páginas, e detalhamento do objeto, que vai falar se é medicamento, se é procedimento, se é uma internação. Então, nós vamos passar por todos eles. Então, ela vai possibilitar até impressão, caso necessário. Então, basicamente, ela tem 3 eixos. Um eixo para dados pessoais do paciente, um eixo para dados do processo e um eixo para detalhamento do objeto. Cada eixo possui colunas, e essas colunas trazem informações relevantes para o enfrentamento da judicialização. Cada coluna, ela pode ser adotada pelo município ou não. Vocês vão ver que temos algumas colunas que estão marcadas em amarelo, tá? Como essa aqui, nome do paciente, número do processo, vara de origem, quem que é o demandado, o réu. Essas colunas marcadas em amarelo são aquelas que nós, em discussão aqui no grupo, entendemos como informações essenciais, primordiais, que devem ser coletadas. Todas as outras colunas, caso o município não deseje preencher, fica como opcional, mas nós recomendamos veemente que as colunas em amarelo sejam preenchidas pelos municípios, que isso vai ser essencial para possibilitar um melhor controle das demandas judiciais, tá? E aqui, pessoal, essa é uma ferramenta para uso interno da secretaria. Nós não estamos falando, por exemplo, em LGPD, porque tem dados de paciente, número de telefone, número de documento. Então, cada gestor, cada técnico que optar por utilizar essa ferramenta deve tomar todos os cuidados em relação ao compartilhamento de informações pessoais, tá? Então, é uma planilha, uma ferramenta para uso interno. A planilha também traz etiquetinhas, tá? Anotações em várias colunas, várias células, que explicam o que deve ser preenchido ali, explicam qual que foi a ideia daquela coluna. Isso para aquelas que podem gerar alguma dúvida, tá? Então, por exemplo, dados pessoais e identificação. Nós informamos aqui na etiqueta, eixo destinado ao cadastramento dos dados pessoais e identificação do paciente ou requerente. Aí, por exemplo, aqui, ó, status da demanda.
campo destinado ao registro do status da demanda judicial, podendo ser personalizado conforme prática do município. Aqui nós adotamos algumas classificações, ó. Demanda judicial ativa, inativa, pendente, se o Estado está fornecendo, se esse paciente já foi a óbito. Então, esse status aqui pode ser personalizado pelo município. Código em sistema, campo destinado ao cadastramento do código do paciente em sistema próprio, se aplicável. Então, às vezes eu tenho um sistema, um software de uma empresa particular em que identifica o paciente por um código. Pode ser preenchido nessa coluna. Então, tudo isso como opcional, mas as colunas elas trazem aqui pequenos detalhamentos do que se preencher naquela coluna, tá? Então, essa é a apresentação geral da estrutura da planilha, dividida por eixos, cada eixo tem colunas com informações, algumas dessas colunas estão em amarelo, que são as informações essenciais, e as outras colunas ficam como opcional pelo município, para o uso do município ou não. A planilha também não é bloqueada. Caso o município queira inserir colunas, alterar alguma informação, alterar algum texto, ele tem essa liberdade. Vamos supor que ele queira inserir mais uma coluna aqui. Ele pode, ele tem essa liberdade de fazer essa inserção, tá? Aqui nós identificamos, por exemplo, como documento 1 e documento 2, pois não sabemos o que os municípios costumam controlar, RG, CPF, cartão SUS, mas deixamos pronto para 2 documentos. Se o município desejar, ele pode fazer a alteração do título dessa coluna, de documento 1 para CPF, de documento 2 para cartão nacional do SUS. Então, isso é opcional ao município, tá? Então, a planilha, ela é aberta, destravada, para que permita essas adequações. E outra coisa também, todas as colunas estão com filtros, tá? Que é esse botãozinho que vocês veem aqui ao lado, tá? Então, é possível filtrar. Então, eu quero puxar todas as demandas judiciais do paciente AAA. Então, eu consigo filtrar aqui. Eu quero puxar todas as demandas judiciais do paciente E. Então, consigo puxar aqui. Então, e pelo formato que a planilha foi criada, pessoal, vocês vão entender isso mais à frente, quando a gente for falar do objeto, dos medicamentos, por exemplo. Tem demanda judicial que tem 3, 4, 5 itens, tá? Então, como é uma planilha, não é um sistema, para que permita os filtros, para que permita esse controle, vamos supor, chegou uma demanda do paciente A, vocês estão vendo que ele está 3 vezes aqui, porque ele tinha, por exemplo, 3 itens. Então, ele solicitou insulina, agulhas e lancetas. Então, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, o meu nome é Ronaldo. Basta eu copiar essa célula ou arrastar ela aqui para baixo, tá? Então, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Isso aqui tudo copiado, porque lá na frente, vou até correr um pouquinho aqui só para vocês entenderem, os itens serão diferentes. Vamos pegar aqui na frente, por exemplo, ó. Detalhamento do objeto. Ó, passei um pouquinho aqui. Então, descrição. Insulina análoga X. Seringa. Lancetas. Então, por exemplo, o Ronaldo pediu 3 itens. Então, se eu filtrar aqui, quero filtrar as demandas judiciais do Ronaldo. Então, eu já vou conseguir ver que o Ronaldo pediu 3 itens. Vamos supor que eu preencha mais pacientes e que o paciente, por exemplo, CCC aqui, ele também pediu insulina análoga X. E aí eu não estou mais analisando o paciente, eu estou numa análise mais dos itens lá na frente. Eu quero filtrar todos os pacientes que tomam insulina análoga X. Então, aí eu vou ver que o paciente Ronaldo e o paciente CCC tomam insulina análoga X. Então, por isso, a questão dos filtros, tá? Para facilitar esse controle. Então, por exemplo, eu vou fazer compras. Eu quero puxar todos os pacientes que estão com demanda judicial de fraldas. Então, eu vou filtrar aqui fraldas, vai sair todos os pacientes com seus números de processo que tomam que retiram fraldas, tá? Então, vou voltar aqui para a gente começar a explanação total, tá? Deixa eu só pegar aqui que teve algum filtro que eu deixei ativo aqui, acho que foi o do produto, né?
Estava insulina. Então, eu vou selecionar tudo. Então, voltando aqui para a apresentação inicial. Bom, então, a estrutura da planilha é essa. Então, município. Vou fazer como exemplo do meu município, sou de Catanduva, São Paulo, tá? Então, Catanduva, São Paulo. Região de saúde. Aqui é CIR Catanduva, DRS 15, São José do Rio Preto. Então, uma identificação do município, tá? Aí, para a gente iniciar, agora eu vou passar coluna a coluna, tá? Dados pessoais de identificação. Um status da demanda, para melhor controle do município. Então, eu quero filtrar todas as demandas que o Estado está fornecendo. Seria possível. Eu quero fornecer todas as demandas que o paciente já faleceu. Consigo filtrar. Todas as demandas que estão ativas. Consigo fazer o filtro. E esses status podem ser personalizados para o município, sempre tomando cuidado para usar a mesma nomenclatura, para que o filtro seja efetivo. Código em sistema, como eu já expliquei, os municípios que possuem sistema próprio podem preencher, caso contrário, podem deixar em branco, não tem problema algum. Nome completo do paciente, que vai ser a nossa ferramenta de encontrar qualquer demanda, digamos assim. Esse seria um dos campos mais importantes aqui na nossa planilha. E vocês vão ver que a planilha ela está congelada nessas 3 células. Então, quando eu correr o restante dela aqui, essas 3 células iniciais, status, código e nome, sempre vai ficar congelada ali na ponta, para que eu possa verificar certinho de qual paciente que se refere. Então, eu corro todo o resto aqui, eu consigo ver, por exemplo, o número do processo e consigo ver o nome do paciente na mesma tela, tá? Seguindo aqui nos dados pessoais e de identificação, temos documento 1 e documento 2, que vocês podem adotar para preenchimento de RG, CPF, cartão SUS ou qualquer outro documento que acharem importante. Telefone 1 e telefone 2, pode ser um telefone residencial, um celular, um telefone para recado, o endereço do paciente, para que a gente possa localizar, fazer alguma visita domiciliar e qualquer outro controle que for necessário. E aqui são os dados pessoais. Aí a gente já vai seguir para a próxima coluna, para o próximo eixo, tá? Que são os dados do processo. Então, nos dados do processo, nós começamos com o número do processo judicial completo, com a vara de origem, da onde veio, é de um juizado especial, é de uma vara civil, é de uma vara de infância e juventude, fazenda pública. Então, cada município vai poder preencher certinho aqui de qual vara veio esse processo. Quem que foi o demandado réu? Campo importantíssimo de preenchimento. É um processo somente contra o município? Somente contra o Estado? É Estado e município solidário? Então, isso aqui também filtros, tá? Vamos puxar todos os processos solidários entre Estado e município. Vamos puxar todos os processos que o município está sozinho no polo passivo. Então, é um campo importante de preenchimento também. Qual que foi o objeto da ação? Aqui, pessoal, o objeto da ação tem como pretensão ser um detalhamento simples, tá? Então, por exemplo, a nossa sugestão aqui é separar por medicamento, internação, alimento ou nutrição, exame, cirurgia, sem muito detalhamento, tá? Também visando a questão do filtro. Quero puxar todas as demandas que eu tenho de internação. Quero puxar todas as demandas que eu tenho de medicamentos. Então, conseguimos filtrar. Na próxima coluna, temos um detalhamento do objeto. Esse detalhamento também tende a ser um detalhamento simples, porque lá na frente nós vamos colocar o detalhamento fino do item, tá? Então, medicamento. Vocês podem separar por grupos, por exemplo. Medicamento, insulinas, que costuma ter muita demanda, oncológicos, COVID, diabetes. Vocês podem separar por grupos. Então, eu quero puxar todas as demandas judiciais que eu tenho de medicamento, insulina, ou de medicamento oncológico. Internação, vocês podem fazer um pequeno detalhamento. Internação do quê? Internação de UTI, internação psiquiátrica, exame, vocês podem dar uma detalhada, tomografia, ressonância, cirurgia, que tipo de cirurgia. Então, é um detalhamento também simples, um detalhamento resumido. Isso também consta aqui na etiquetinha, tá? Na explicação do que seria essa coluna, tá? Então, campo destinado ao preenchimento do detalhamento do objeto. Sugere-se um detalhamento resumido, tá? E, numa outra coluna, temos a patologia e o CID.
Então, por exemplo, diabetes tipo 2, CID número tal, esquizofrenia, CID número tal. Isso é importante para saber, porque nós temos medicamentos padronizados que têm protocolo clínico, mas que eles são para determinadas patologias, para determinados CIDs. Não são liberados para todos os CIDs. Então, o medicamento pode ser padronizado, incorporado no SUS, mas ele é para um tipo de patologia e não para outro. Então, por isso a importância de identificar a patologia. Seguindo aqui, pessoal, origem da prescrição. É uma prescrição pública municipal? Vem de uma UBS, por exemplo? É uma prescrição pública estadual? Vem de um hospital, de um AME? É uma prescrição privada? Isso é importante a gente anotar também, registrar, para saber de onde estão vindo os nossos processos judiciais. Se é da iniciativa privada, se é do poder público, e que são estratégias diferentes de enfrentamento, que a gente vai adotar no futuro. O nome do estabelecimento de saúde, UBS tal, Hospital X, clínica tal. Isso aqui vai nos permitir também, se temos, identificar se temos muitas demandas judiciais vindo do mesmo lugar. Nome do prescritor e número do conselho de classe, deixamos como opcional, mas é legal preencher. Conseguimos identificar se tem algum prescritor em específico que está gerando mais judicialização do que outro. Tipo de representante. Esse processo foi entrado como? Foi um advogado particular? Foi defensoria pública? Foi o Ministério Público? Quem que está agindo em nome daquele requerente, daquele paciente? E aqui colocamos também nome do advogado e número de registro na OAB, que é opcional, mas também podemos preencher para controlar de onde vem a maior parte das demandas, tá? Na próxima etapa aqui dos dados do processo ainda, a gente já vai entrar numa caracterização mais fina. Se houve solicitação de liminar, quais foram as datas, qual que foi a sentença. Então, temos aqui, ó, houve solicitação de liminar ou tutela de urgência. Sabemos que a maior parte das demandas judiciais de medicamentos vem com solicitação com tutela de urgência. Então, para vocês assinalarem aqui sim ou não. Essa liminar ou tutela de urgência foi concedida? Sim ou não? Em que data? Então, registrar a data de que houve essa liminar. Foi contestado? Teve parecer técnico, por exemplo? Sim ou não? A sentença foi favorável ou desfavorável? Que data que foi dada essa sentença? Aqui, pessoal, vocês vão ver que tanto essa parte como aqui a gente vai seguir um pouquinho mais, todo um trajeto do processo judicial. O caminho que ele percorre no fórum, na Secretaria de Negócios Jurídicos, na Secretaria. Essa ferramenta não tem intenção de esgotar ou detalhar ao máximo todas essas etapas, porque o recurso pode ser feito no próprio tribunal de origem, na vara de origem, pode subir para o Tribunal de Justiça em São Paulo, pode ser primeiro grau, segundo grau. Então, assim, essa planilha ela não vai conseguir esgotar todas essas etapas, mas vocês podem personalizar ela conforme a necessidade, mas com isso que nós deixamos aqui já é possível fazer um bom controle, tá? Seguindo aqui, recurso, sim ou não? Foi feito recurso? Isso serve até para controle da Secretaria de Saúde e da Procuradoria Jurídica. Essa planilha, por exemplo, ela pode funcionar num drive, na nuvem compartilhada entre saúde e procuradoria, principalmente quando não estão no mesmo prédio, não compartilham a mesma estrutura, quando o município não tem um setor de judicialização, que é a realidade da maior parte dos municípios, que são de pequeno porte. Então, essa planilha pode ser compartilhada num drive, por exemplo, tá? Qual foi a decisão do recurso, data do trânsito em julgado, data do primeiro atendimento do paciente requerente e um campo de texto livre para observações gerais, tá? Aqui o município pode ficar à vontade para preencher o que quiser, tá bom? E o campo de texto livre, ele não possibilita tanto a questão de filtro, mas é um espaço para que o município possa colocar alguma informação que não foi contemplada no restante das colunas, tá? Bom, saindo de dados do processo, pessoal, nós vamos para um detalhamento do objeto. E aí nós temos duas partes para detalhamento do objeto. Uma que a gente focou produtos, tá? Medicamento, alimento, insumo ou qualquer outro produto. E uma um pouco mais para frente, que ela é muito similar, mas que a gente focou serviços, tá?
cirurgia, exame, internação. Então, tentamos diferenciar produtos de serviços. Então, uma coluna para código do produto, mesma situação do paciente. Muitos municípios têm um sistema informatizado que o produto é cadastrado com um código. Aqui seria o campo para preencher esse código. Descrição do produto. Vamos tentar adotar a descrição genérica, por exemplo, omeprazol, insulina análoga rápida. Então, aqui não é o lugar para colocarmos marca. E temos uma coluna na frente para colocarmos a marca. A marca ela pode ser em dois sentidos, tá? Uma, quando o processo judicial exige uma marca específica, ou, caso o município deseje, simplesmente para nortear. Insulina análoga, marca Lantus. Marca MS, Sharing, enfim, para que vocês possam identificar a marca do produto se desejar. Eu não recomendo, tá? Recomendamos que seja preenchido o nome, a descrição genérica, ADCB, e a marca somente se o processo judicial exigir marca específica, tá? Apresentação, frasco, caixa, cartela, comprimido, a apresentação que vocês usam. Quantidade, 2 caixas, 30 comprimidos. Então, a quantidade do produto. Se ele está incorporado no SUS, sim ou não. Importantíssimo, tá, pessoal? Se ele não estiver incorporado no SUS, são algumas estratégias que a gente vai adotar. Se ele estiver incorporado, são outras estratégias. E o componente ou regulamentação. Quando for não, de fato, ele não vai ter regulamentação, tá? Mas quando for sim, ele pode estar no componente básico, pode estar no especializado, no estratégico, pode ser uma resolução estadual ou municipal. Eu posso ter na minha REMUME, mas não está na RENAME, então eu posso colocar aqui o que levou ele a ser incorporado no SUS, tá? Seguindo aqui, ente responsável, ser incorporado. Então, se o produto está incorporado, quem é o responsável por fornecer? Estado, município, União? Qual que é a complexidade desse item? Também é um campo opcional, tem município que usa, centrais de regulação, assistência farmacêutica que põe, alta, baixa. Então, aqui fica como opcional para os municípios, tá? Quem está atendendo atualmente? É o município? É o Estado? É compartilhado? Então, por exemplo, o ente responsável por fornecer é o Estado, e é o Estado que está fornecendo? Ok. É o Estado e é o município que está fornecendo? Opa, vamos tentar fazer uma tratativa com a DRS para mudar esse fornecimento? Então, quem que está atendendo o processo atualmente? Ou se está sendo compartilhado já entre os entes, tá? Qual que foi a data do atendimento? Aqui, cada município vai ter uma prática, tá? Pode ser a data do primeiro atendimento, pode ser a data do último atendimento. Então, cada município pode utilizar como preferir. E aqui temos algumas colunas de valores, que são opcionais também, mas temos valor unitário, valor mensal e valor total, que, se preenchidos, vão dar uma estimativa para o gestor do quanto que ele gasta com demandas judiciais, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, temos um detalhamento do objeto para serviços. É muito parecido, mas, como é serviço, tem algumas colunas com um texto um pouco diferente. Então, a descrição do procedimento do serviço. Por exemplo, tomografia. Previsto no SUS? Sim. Forma de oferta, encaminhamento, tal unidade, ou atenção primária. Tá? Então, cada município aqui vai ter uma forma de identificar isso, mas qual que é a forma de oferta disso no SUS, se ele está previsto? Ou se ele não está previsto, não tem como preencher essa coluna aqui de forma de oferta, tá? Ente responsável, ser previsto. É um hospital estadual, então o ente responsável é o Estado, tá? Complexidade, talvez nessa parte dos serviços a complexidade faça mais sentido do que na de produtos, tá? Quem está atendendo atualmente, data do atendimento e os valores para controle de quanto se gasta com judicialização. Então, essa é a planilha, pessoal, completa, tá? Então, esse tutorial teve como objetivo ser simples, rápido, mas passar um panorama geral de como começar a utilizar essa planilha. E
Caso tenham dúvidas também, podem mandar um e-mail para o COSEMS, para mim, a gente pode ir trocando experiências também, tá bom? É uma ferramenta de fato, vou até parar o compartilhamento aqui, é uma ferramenta de fato que tem como objetivo contribuir com a organização e controle das demandas judiciais do município. A ferramenta por si só não vai resolver a judicialização, não vai reduzir a judicialização, mas os dados alimentados nessa planilha, que vão ser transformados em informação. Essa informação, sim, pode ser utilizada de forma estratégica para diversas ações de enfrentamento. Conversa entre os setores da prefeitura, conversa com o judiciário, o Ministério Público, enfim, vai permitir uma série de articulações para que a gente consiga, de fato, fazer um enfrentamento e reduzir a judicialização dos municípios, que tanto afeta os nossos serviços e os nossos orçamentos. Então, é isso, esperamos contribuir e ficamos à disposição para o que for necessário. Um abraço a todos.